Bem-vindos ao terceiro dia no encontro anual da Aliança de Saúde Planetária. E meu nome é Felipe, da Universidade de São Paulo. É meu prazer apresentar essa sessão de palestras Celâmicos. 5 abstracts foram apresentados e vão ser apresentados em vídeo, e após os atores vão participar, então, uma sessão de perguntas e respostas aqui ao vivo. Nossa moderadora, professora Lynn Madden, é professora inaugural de saúde planetária e populacional na Escola de Medicina da Universidade de Notre Dame, na Austrália. Apesar do fuso horário, sabemos que é muito cedo para você, agradecemos muito os esforços por estar aqui, professora Lynn Madden. A senhora tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, Felipe. É um grande prazer estar nessa sessão e ter a oportunidade de moderar. Então, agradeço a todos nessa sessão tão interessante e importante. De acordo com uma publicação recente, a queima de combustíveis fósseis é a principal fonte de poluição do ar e contribuindo para a taxa de doenças e mortalidade. Cada vez mais, então, a queima desses combustíveis contribui para a mudança climática. Equity é, então, uma publicação global. Os apresentadores de hoje vão apresentar diferentes aspectos dessa questão. Ana Ortigosa, da Universidade de Drexel, Anastasia Montgomery, da Universidade de Noroeste, e Universidade de Audrey Doty, da Universidade da Califórnia. Miriam Maria, Universidade de Califórnia, em Los Angeles, vai responder perguntas de uma sala virtual usando o chat da plataforma, porque eles não podem estar com a gente. E, finalmente, Nidjan Bohan, que faz parte do Instituto de Ciências Humanas da Índia, também não pode estar aqui, também vai responder as perguntas da mesma forma. Eu convido vocês agora a assistir os vídeos. Obrigada, então, pela oportunidade de apresentar, então, a associação entre PM2,5 do ambiente e crianças abaixo de 5 anos de idade. Vou compartilhar, então, as consequências desse tipo de poluição, especialmente na América Latina, os efeitos, então, do PM2,5 ligados a modificações na saúde infantil, especialmente nas cidades que têm alto nível de poluição no ar. No estudo, queremos avaliar quanto o aumento, então, do PM2,5 leva à mortalidade e doenças até os 5 anos de idade. Durante esse período, então, nós incluímos 337 cidades de 100 mil habitantes ou mais, também em unidades administrativas e subcidades. Coletamos informações, então, sobre a média anual de PM2,5 e as taxas de mortalidade. Nós temos aqui os desfechos em termos de taxa de mortalidade de crianças até 5 anos de idade. Nós avaliamos características urbanas das cidades, avaliada a mortalidade e poluição no ar, e um modelo linear, então, com efeitos nas cidades e subcidades, analisando taxas de mortalidade nas subcidades e suas variáveis e covariáveis. Aqui conseguimos encontrar, então, com aumento em PM2,5 leva a aumento na taxa de mortalidade, levado, então, a doenças pulmonares e outros. Aqui nós temos um aumento de 0,4%, levando a uma mortalidade já maior e significa, então, quando extrapolamos essa diferença,
PM2,5 nos percentis inferiores na nossa amostra, levamos a um aumento de 8,7% na taxa de mortalidade infantil, ou seja, uma morte adicional de criança a cada 1.000 nascidos vivos. Vemos aqui também que temos os números absolutos de perdas de vidas dentro dessa taxa etária. Esse estudo na América Latina apoia evidências de outras regiões, mostrando os efeitos do PM2,5 nessa população infantil. Ou seja, garantir, então, o desenvolvimento, a diminuição da população, da poluição do ar, diminuiria a taxa de mortalidade infantil. Então, agradeço os que participaram no estudo, muito obrigada pela atenção. Olá, obrigada por estarem aqui na apresentação. Eu sou a Anastasia Montgomery. Vou falar sobre os co-benefícios da eletrificação da frota veicular de Chicago. É um problema e participa dos problemas da cidade com usinas de energia situadas nessa área populacional. Vou me concentrar em Chicago, que vem trabalhando nisso desde 2012 para chegar aos benefícios climáticos, então a gente propôs a eletrificação dos ônibus. E então a gente leva isso um passo adiante. Para começar o experimento, nós usamos um modelo de transporte que se chama WRF, um simulador. Então, nós analisamos várias distâncias para poder discar mudanças na qualidade do ar. Para o cenário do veículo elétrico, nós medimos emissões de vários veículos municipais para fazer o experimento. A eletrificação de ônibus e veículos municipais também. Aí vimos as funções de resposta que seriam capturadas. Como mostrado aqui, nós temos a mudança na composição da atmosfera de todos os cenários com os veículos elétricos, dióxido de carbono, ozônio, material particulado na cidade de Chicago. Tudo isso fica destacado. Quando as emissões são reduzidas, a gente vê um aumento do ozônio. O ozônio é o poluante secundário que vai depender da emissão de carbono, de NOx também. E por conta dessa relação, esse ambiente urbano não fica saturado. Isso significa que a gente tiver NOx, se a gente tirar o NOx do ambiente saturado, criamos um ambiente que vai destruir o ozônio. Nós chamamos de efeito de weekend, porque o ozônio aumenta nos finais de semanas nas cidades, porque não tem lá a hora do rush. Os benefícios de eletrificar os veículos municipais e superar o aumento do ozônio, redução de 1,4% em CO2 e evitamos mortalidade precoce e temos uma economia de 41 milhões na saúde. Fizemos vários experimentos, há mudanças nos poluentes que resultam em mudanças químicas positivas e negativas. Elas se compensam. Nós também conseguimos ver o aumento do ozônio. Então, qual seria o impacto no material particulado? Houve mudança nos poluentes com a eletrificação dos veículos, melhores desfechos foram vistos com a eletrificação dos ônibus escolares. Isso indica que boa parte das políticas seriam benéficas do ponto de vista climático e da saúde. Agradecemos a todos pela saúde, estarei aqui disponível para perguntas no final. Meu nome é Abidobe e vou falar então sobre os impactos de poluição no ar em asma pediátrica em Califórnia. Imperial County é uma das regiões agrícolas mais produtivas, despeito da clima árido. Isso é devido, então, à irrigação do Rio Colorado. Como resultado, então, nós temos aí corpos de águas que foram represados e a história da fluxo de água que origina-se, então, da drenagem à agricultura, o excesso de uso de água por agricultores foi resultado, então, de leis desatualizadas e do sistema de preços. O preço de água, então, foi estabelecendo por 20 centavos de dólar por galão. Esse preço não modificou a despeito das secas, de inflação e tal. Então, como resultado, então,
as práticas agrícolas foram intensivas em uso de água de uma forma não sustentável. Durante, então, em um estudo recente na Califórnia, agricultores foram limitados, então, a irrigar menores porções de terra e trabalhar, então, na substituição das fontes de irrigação. Esse tipo de paisagem não é incomum. Hoje em dia, para essas imagens, então, de satélite, as terras ficam cada vez mais expostas, estando expostas também à erosão pelo vento. Isso é significativo para a população pediátrica. Nós temos aí um prejuízo no crescimento pulmonar, na função pulmonar, desenvolvimento, então, no início da vida adulta. Nós temos, então, nesse condado, 23% das famílias abaixo do nível de pobreza, da linha de pobreza. Em 2011 e 12, os números da seca mostram um arrefecimento e a asma infantil dobrou no estado inteiro. Portanto, o objetivo do estudo foi determinar os efeitos do vento, trazendo, então, o sal marinho e contribuindo para a asma infantil. O departamento, então, pediátrico do hospital local realizou os diagnósticos de asma. Nós temos grandes áreas do condado não populadas, mas tivemos dados do censo para usar, foram criados, então, pulmões, áreas pulmões criadas para em sentido elipsal, como para realizar o estudo. Aqui o modelo de split foi usado, que permite o monitoramento da área com uma análise tridimensional, nova trajetória, então foi caracterizada em 6 horas, 12 horas cada, entre 2006 a 2016. Esses pontos de trajetória foram sobrepostos aqui na área de exposição, os dias em qual um ou mais pontos foram cruzados foram considerados dias de exposição à instabilidade atmosférica naquela região. Então, usando, então, uma expressão adicional, contamos, então, os dias de exposição e correlacionamos, então, com o aumento de asma pediátrica nessa população. As implicações, então, para a saúde pública seria, então, direção para os esforços de pesquisa futura, os resultados da pesquisa, então, falam de eventos ambientais que esperam-se um aumento em frequência e severidade. Muito obrigada. Eu sou Miriam Marlier, professora assistente na UCLA, e hoje eu vou discutir esse projeto de pesquisa, que são eventos de fogos naturais espontâneos na Califórnia, e a implicação para a saúde pública e qualidade local do ar. Vou começar com uma visão geral. A contribuição de incêndios para a poluição atmosférica é uma questão de saúde pública também. Olha, a fumaça dos incêndios contribui para vários poluentes. Nossa equipe investigou aqui a matéria particulada PM2,5, que é perigosa para a saúde pública. Estudos anteriores ligaram a fumaça com material particulado à mortalidade e morbidade respiratória. E alguns segmentos da população ficam mais vulneráveis a esses efeitos na saúde. Isso nos leva ao nosso projeto atual. Queríamos caracterizar a exposição ao material particulado de fumaça e a sua exposição. Especificamente, estávamos interessados em avaliar as emissões de incêndios e poluição atmosférica resultando dos eventos de incêndios espontâneos. E aí iríamos ver as estratégias para ajudar a reduzir os desfechos negativos na saúde humana. Na primeira parte da análise, nós calculamos emissões de incêndio com alta resolução e também eventos individuais que ocorreram em 2018, que foi um ano com muitos incêndios na Califórnia. Nós estimamos
temos as emissões de incêndios usando dados de satélite de alta resolução, com uma amplitude de 30 metros. À esquerda, nós vemos o resultado de nossa análise. Em vermelho, nós temos as estimativas. E para referência, nós temos um inventário de emissões mundial mostrado em cinza lá embaixo. Ele é chamado de GFAX. A próxima etapa é modelar como as emissões de incêndio podem impactar a emissão e a concentração de fumaça com material particulado. À esquerda, nós vemos um modelo usando as emissões de FACS para o ano de 2018. A gente reanalisa com outro modelo usando emissões modificadas com base em outro inventário. À direita, nós vemos a proporção entre os dois modelos. Nós podemos ver que há um aumento substancial na fumaça PM2.5 com as estimativas de alta resolução. As mensagens aqui, para levar para casa, é que há uma contribuição importante que os incêndios naturais fazem à poluição na Califórnia. É uma questão de fato de saúde pública. Estamos incorporando dados de satélite de alta resolução espacial para detectar as emissões dos eventos, para avaliar como as políticas futuras podem reduzir os riscos de incêndio. Muito obrigada. Aqui nós temos os colaboradores que eu reconheço e entrem em contato se tiverem perguntas. Oi, olá a todos. Eu estou produzindo esse vídeo como parte do meu Lightning Talk na reunião da Saúde Planetária de 2021. Eu sou Zambuk para o instituto que fica em Bangalore. Vou falar sobre poluição nas áreas urbanas e as doenças não comunicáveis no sul da Ásia. As doenças não comunicáveis chamamos de NCDs, né, que é a abreviação aqui da palestra. Vou lhes dar um contexto. As doenças comunicáveis continuam a aumentar a morbidade e a mortalidade, especialmente com a pandemia da Covid-19. Isso demonstrou a importância e a urgência de fortalecer os sistemas de prevenção, porque há uma alta mortalidade dos casos de Covid que foi vista para aqueles que têm outras comorbidades, especialmente no sudeste da Ásia. Esses países vivenciaram um grande crescimento econômico nos anos 90 e que levou a melhoria substancial no índice de desenvolvimento urbano. Um aumento na população urbana também ocorreu e isso demonstrou que o progresso econômico está ligado à melhoria da situação de saúde. Bom, nesse contexto, nós temos uma transição epidemiológica, mas ela não foi significativa, porque marcou o início de uma era. Nós temos as NCDs, que são as doenças não comunicáveis, que foram levadas em conta nessa análise. Nós temos fatores de risco metabólicos, fatores de risco ambientais e também fatores ligados a poluentes, que podem aumentar a mortalidade por conta das doenças cardiovasculares e respiratórias. Algumas dessas estão dentre as 10 principais causas de mortalidade, de acordo com o estudo que foi feito em 2019. Ao realizar, então, uma análise usando os dados de PIB de 2017, descobriu-se que existe uma correlação forte entre o índice geográfico e demográfico e indicadores específicos de saúde, mortalidade, também poluição atmosférica e ocupação nas cidades. Ficou claro, portanto, que o desenvolvimento socioeconômico, por exemplo, urbanização rápida, industrialização rápida, é um dos impulsionadores da a poluição, e isso influencia o ônus das doenças não comunicáveis nos nossos países. Nós descobrimos outras fontes da poluição atmosférica, combustão de combustíveis fósseis, a poeira que fica suspensa, olha, poeira de construção, de veículos motores e a poeira de rodovias. Isso também influencia a poluição atmosférica. Em conclusão, essas fontes podem ser mitigadas melhorando as demandas ambientais das áreas urbanas. É crítico considerar as formas através das quais podemos diminuir as doenças não comunicáveis. Temos que lidar com o risco ambiental
E nós temos que abordar a questão da ocupação, planejamento efetivo para gerar soluções, como a produção de espaços verdes urbanos é uma das soluções para lidar com os desafios da saúde global. Nós temos que ter as áreas verdes para lidar com a mudança climática também. Para concluir, gostaria de destacar a importância de fortalecer a administração local como um agente importante para lidar com os determinantes de saúde, determinantes sociais, incluindo aí a poluição atmosférica. Muito obrigado pela atenção. Agradeço, então, os oradores. Gostaria de lembrar as pessoas que, apesar da gente ter ouvido da Miriam e do Gillian, ouvimos, então, dos incêndios que temos na Califórnia e também Miriam falou da poluição do ar. Os oradores não estão disponíveis aqui no painel, então são todos convidados a fazer suas perguntas aos dois oradores na sala de chat virtual, usando a função de chat da plataforma. Então, nós vamos nos focar nas perguntas aqui com os 3 primeiros oradores. Eu gostaria de comentar da minha perspectiva aqui, que a mudança climática levou, então, a esses incêndios em diversos países. E nós tivemos mais de 400 mortes associadas na Califórnia à poluição e como resultado desses incêndios. Nós temos 3 palestrantes que estão aqui, a Ana, a Aubrey e a Anastácia. A primeira pergunta, então, eu vou fazer para a Anastácia. É sobre a frota que foi eletrificada. Você poderia nos dar uma medida do tamanho dessa frota? Que proporção ela ocupa? Você tem uma noção do total de veículos, número de veículos nas ruas? Que percentagem da frota municipal foi eletrificada, então? Olá, obrigada, a pergunta é excelente. De cabeça, sim, eu não tenho certeza do número exato de veículos. Comparando, então, ao total da frota municipal, mas eu posso dizer que a demanda de eletricidade como um todo, depois da eletrificação, foi 1% da demanda total de eletricidade de Chicago. Portanto, é uma proporção pequena da nossa frota como um todo. Quando começarmos a eletrificar veículos adicionais, tais como veículos de passageiros, aí sim, vamos ver aí, vamos ter mais questões sobre remapeamento das emissões. Mas, desculpa, eu não tenho o tamanho total, mas é relativamente um número menor de veículos. Ótimo. E falando sobre isso, você mencionou também diversos desfechos em questão de saúde. Você mapeou algum tipo de desfecho de saúde? Bom, a respeito dessa parte de desfechos de saúde, nós estamos mapeando, então, a mortalidade prematura, provavelmente, então, uma estimativa mais conservadora de desfecho de saúde, porque de saúde, como hospitalização por asma, nós focamos apenas em matéria particular e ozônio, e a morbidade, mortalidade associadas ao dióxido. Então, desculpa, você poderia repetir a pergunta? Se vocês mapearam algum desfecho de saúde específico. Então, analisamos mortalidade prematura. Foi isso que mapeamos. Muito obrigada. E houve perguntas também no chat, uma para a Ana. Como você traduz
os seus achados de pesquisa em mudanças que podemos realizar na América. Você pode nos falar exemplos de como fazer isso? Na realidade, a pessoa fala, você tem parceria com organizações de defesa do meio ambiente? Obrigada pela pergunta. Eu acho que o propósito de mostrar esses resultados são impactantes, claro, porque eles afetam as crianças e a mortalidade infantil, que é uma das maiores preocupações na América Latina. Mortalidade infantil, nós vemos apesar de termos uma redução nas últimas décadas, a mortalidade infantil ainda é muito alta nessa região. Então, esse estudo ainda não foi publicado, até agora nós disseminamos esse conhecimento em webinários, estamos tentando alcançar diferentes partes interessadas. E, pelo menos, eu vejo 3 formas de como isso pode ser usado como evidência. Uma, como eu falei na apresentação, o argumento de ter melhores medidas do PM2.5 na região. Então, os resultados, apesar de serem impactantes, em termos de associações e ainda são uma média anual e nós não contamos as sazonalidades ou outras formas mais acuradas de determinar as fontes exatas de PM2.5. Então, por um lado, isso é uma forma de dar às cidades que foram envolvidas no estudo o argumento para que conseguir, então, medidas contra a poluição do ar ao longo do tempo. Outro ponto é que isso chamou a atenção de outras instituições que avaliam o impacto ambiental, por exemplo, do setor de construção e também do tráfego na América Latina, especialmente na América do Sul. A maior parte do comércio de produtos não sei se vocês conhecem o Mercosul, é uma coalizão econômica como o NAFTA, mas a maior parte do transporte de produtos é feito por via rodoviária, então isso resulta em alto tráfego. Então a ideia é trabalhar com pessoas que estão tentando mudar a forma como o transporte é realizado em países e que isso vai ter um impacto, então, nos recursos energéticos como combustíveis de transporte em cidades. Então, risco, impacto na mortalidade, especialmente em crianças. Isso vai criar impacto econômico no futuro também. Isso é uma evidência que é usada. Então, o que estamos tentando oferecer como uma forma de fazer mudanças. Primeiro, em transportes modais, que são grandes elementos da economia, mas também impactando em outras formas de transporte. E a terceira forma no qual o impacto do estudo é a ideia das construções. A indústria de cimento é uma das que cria mais impacto, então, sobre o meio ambiente, com emissões de carbono e também com a construção de casas que não são eficientes em energia. Então, ligar essa ideia, então, de reduzir o impacto da poluição do ar ou emissões de carbono no meio ambiente, você beneficia as crianças. Isso é muito atraente para mobilizar justamente diferentes setores da indústria que criam esses impactos justamente sobre o meio ambiente. Muito obrigada. E agora uma pergunta para a Aubrey. Aubrey, a pergunta é: entre o material particular e a poeira em suspensão no ar, por causa do sal da água, há outras toxinas, além dessas associadas à poeira, porque por causa dos processos agrícolas? A pergunta é: qual é a composição, então,
da poluição do ar que causa esse impacto? Obrigada pela pergunta. E sim, especialmente nessa área de pesquisa, é uma área muito interessante, porque, como eu dizia, é uma área agrícola. Eu estava analisando, então, ao longo do tempo, eu não pude avaliar exatamente as, fontes específicas dessa poeira. Nesse condado, vocês vão ver que, as culturas, estão exatamente do outro lado da rua, e aí temos a aspersão de pesticidas que vão levar a contaminantes, vão levar a doenças respiratórias. Outra fonte potencial é que estamos aí na fronteira do México, do outro lado da fronteira, nós temos aí também muitas fontes de emissão que estão fora do nosso controle. Então, dependendo do clima e por causa da localização do contato, nós temos um grande impacto. Agora, nesse estudo em particular, então, o foco era justamente nessas fontes de poluição, que são justamente, os resíduos dos processos agrícolas na água e a sua aspersão sobre sobre as culturas. Temos aí também a seca. Foi um momento que tivemos uma seca muito intensa na Califórnia. Em termos de dados, tivemos uma limitação, então, para ter os componentes mais detalhados do que o que mais pode ter contribuído para esse processo. Será que nós vemos alguma mudança de política imediata ou algum tipo de adaptação para realmente tentar, reduzir esse efeito? Bom, como resultado do meu trabalho, eu não tenho certeza, estamos no processo de publicação ainda. Essa área da Califórnia é interessante, porque, na realidade, não recebemos muita atenção, e é por isso que eu achei que era justamente interessante fazer esse trabalho. As famílias que moram lá estão abaixo da linha da pobreza. São famílias que, infelizmente, geram bastante tensão. Com relação às áreas agrícolas na Califórnia, infelizmente, nós temos a segunda área mais produtiva, e a mais produtiva, ela é muito maior do que a segunda mais produtiva. Quando as pessoas pensam nos, agricultores, produtores, eles não pensam no nosso condado, a gente não aparece no topo da lista. E eu acho que há também outro problema bem sério, que eu mencionei na apresentação, através do direito do uso da água. Os produtores têm, lobistas muito fortes, é muito difícil, infelizmente, portanto, tentar reverter as políticas de o quão barata a água é, por exemplo, é um suicídio político para qualquer político ir contra os produtores e dizer que eles têm que pagar mais pelo suprimento de água, ou que eles devem ser mais sustentáveis nas suas práticas de cultivo. E eu espero que isso mude. No momento, eu não vejo isso mudando, não, mas eu espero que sigamos adiante com a evolução, para que haja progresso. Que bom. É claro que a informação vai informar as intervenções políticas. Sempre haverá sugestões que farão, como resultado aí dos seus achados em termos de medidas que podem ser tomadas. Bom, no momento, não tem nada muito político, mas há esforços hoje para ver o que a gente pode fazer a respeito da poeira que é emitida por práticas locais. A grande questão que eu acho que deve ser abordada é o valor econômico da água e o poder político, e quem detém esse poder político. É uma situação muito complicada.
Eu não consegui me envolver, não consegui mergulhar em todos os detalhes da questão ainda, mas isso está no cerne da questão. É isso que originou esse problema. E seguindo adiante, vai ser muito necessário ter uma abordagem interdisciplinar. Cientistas políticos, economistas serão essenciais também no nosso esforço. Sim, um dos problemas que enfrentamos com a desertificação e o uso da água, existe mais poeira por conta da desertificação. Muito obrigada pelo esclarecimento. Uma pergunta agora, voltando a Ana. Basicamente, aqui eles dizem, vai depender do seu ângulo, mas o seu estudo que foi feito em Los Angeles e a correlação entre PM2,5 e o desenvolvimento de asma em crianças, doenças infantis, você incluiu menções como essa no seu estudo, as emissões? Infelizmente, não temos dados longitudinais sobre as crianças para explorar o desenvolvimento inicial de crianças. Não temos isso no estudo, mas eu acho que sim, é muito interessante. Eu sei que houve alguns estudos feitos na Espanha, avaliando os níveis de poluição atmosférica, os níveis de carbono, na verdade, nas salas de aula. E o desempenho escolar, foi feita uma relação com o desempenho escolar ao longo dos anos. Mas na América Latina ainda não. Não tivemos esse desafio, não compilamos informação a respeito da saúde infantil, especialmente nas mais jovens, nas pequenas, é muito difícil coletar dados. Ana, outra pergunta aqui sobre a América Latina. Quais são as principais adaptações e características de mitigação que estão em andamento, Ana, para lidar com a questão que você acabou de nos descrever, Ana? Essa é uma pergunta difícil, pergunta excelente. Não sei se sou a pessoa ideal para respondê-la. Não sei se sou a especialista para responder. Eu acho que há um desafio para demonstrar as evidências na América Latina. Desde que a gente consiga coletar informações a respeito dos poluentes, poluentes atmosféricos e como eles afetam a saúde, e também o impacto no meio ambiente, desde que a gente consiga coletar, poderemos construir uma fonte de evidências que vá apoiar a adaptação, estratégias de adaptação e de mitigação. Até agora é difícil, né, gerar essa evidência. É difícil colocar isso na agenda política, nos níveis locais, nas administrações municipais e também em nível de nações. Obrigada, Ana, pela resposta. A poluição atmosférica é, é uma fonte bem prevalente. Temos que lidar com essa fonte. Anastásia, com relação ao seu trabalho e os achados motivadores que você encontrou, a questão aí dos combustíveis fósseis, da eletrificação. Chicago, como é que Chicago vai levar os seus achados adiante? Bom, a cidade de Chicago começou a acrescentar os ônibus eletrificados na sua frota. Existe ação política, portanto, na adoção dessas políticas dos ônibus elétricos. E o objetivo do experimento que fizemos foi explorar algo que fosse fácil, adaptável para a cidade, para poder abordar as questões de poluição que a gente testemunha nas cidades. Muito bem, obrigada. Acho que temos que fechar, porque o tempo se esgotou para a sessão. Gostaria, portanto, de reforçar que não existe nível seguro de poluição atmosférica. Gostaria de agradecer os palestrantes, todos os 5 palestrantes
Gostaria que vocês colocassem as perguntas à Miriam sobre os incêndios naturais e também ao colega com seus achados da Índia. Vocês podem colocar as suas perguntas na plataforma. Gostaria de agradecer a Ana, a Anastásia e a Aubrey por participarem nesse painel hoje à tarde, para que pudéssemos explorar essa questão que é assim tão importante. Parabéns pelo seu trabalho e eu espero que aproveitem o restante da conferência. Ah, espero que consigam gerar um grande impacto com seu trabalho. Muito obrigada, Felipe, também. Obrigada a todos vocês. Aproveitem o restante da conferência. Muito obrigado pelas contribuições. Obrigada, Felipe. Obrigada, doutora Madden, por moderar numa hora assim, um pouco tarde para a senhora. Obrigada pelo esforço. Quando eles me convidaram, eu fiquei perguntando, nossa, que horário?